pessoal, boa noite a todos e a todas. Aqui mais uma quinta-feira reunidos, né? Essa noite nós temos aqui a nossa colega, professora Lino, engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado e doutorado em fitotecnia na área de tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Lavras, pós-doutorado em biotecnologia de sementes florestais, também pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente, atua como professor do Instituto Federal, Campus Limoeiro do Norte, Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte, e atua nas áreas de olericultura, fisiologia vegetal e tecnologia de sementes. Sem mais delongas, passa a palavra para a professora Kelly. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de qualidade de semente, né? O professor Cleilson nos convidou para que a gente abordasse um tema relevante para a agronomia e nada mais relevante do que falar sobre sementes, não é, pessoal? Afinal, ela é um insumo muito importante para a agricultura e está diretamente relacionada com os resultados que a gente vai ter de produção, não é? Então, vamos falar aqui rapidamente, é um assunto muito amplo, né, que a gente tentou enxugá-lo, já que o Cleilson me solicitou que nós fôssemos mais breve, que a gente concentrasse mais tivesse mais tempo para o diálogo, não é? Então, eu tentei resumir, mas vamos abordar os pontos básicos, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa falar, pessoal, é sobre a importância da semente, né? Então, todo processo agrícola, ele vai iniciar com a semente. Então, qual é a importância da semente, certo? A importância da semente, ela vai muito mais além da produção agrícola, né? Ela tem é o principal meio de propagação das espécies, é por meio dela que as características de uma espécie são passadas de geração em geração, tá bom? Por exemplo, aqui coloquei essa imagem simbolizando algumas características que a semente pode trazer, pode carregar, não é? E ela toda a tecnologia, certo, que é desenvolvida para a agricultura ou até em outros setores, ela é propagada por meio da semente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de melhoramento de plantas, onde a gente vem trabalhando características que vão ser melhoradas, né, toda essa tecnologia, ela é desenvolvida e uma forma dela chegar ao campo, chegar na mão, que o agricultor tem acesso, é por meio da semente. Então, por exemplo, cultivares com tolerância à seca, cultivares com estresse térmico, resistência a patógenos, as próprias características nutricionais que a gente vê, né, que variam de acordo com a espécie, de acordo com o cultivar, e o nosso tema de hoje, que é a produtividade. Tudo isso, certo, é desenvolvido e é passado por meio da semente. Daí que a gente diz que a semente, ela é o veículo de toda a tecnologia gerada, certo? Toda a pesquisa que é desenvolvida nos laboratórios, nas empresas, ela chega ao agricultor por meio da semente, tá bom? Bom, mas vamos, apesar dessa importância, dessa ampla importância da semente, eu quero me situar na questão da semente como insumo agrícola, tá bom? Ela representa a base para o sucesso da lavoura. Bom, por que a gente pode falar isso? Porque tudo vai iniciar pela semente, tá bom? É por meio da semente que eu vou ter eu consigo ter um bom estabelecimento dessa lavoura, onde eu consiga desenvolver, uma planta de alto desempenho agronômico, tá certo? Ela representa um desses insumos. Nós temos outros, não é? Mas nós vamos focar na nossa apresentação na semente. Então, para que eu consiga estabelecer uma boa lavoura, que essas plantas consigam ter um alto desempenho, para que isso aconteça, pessoal,
tá bom? Claro que preciso de um solo adequado, eu preciso das questões nutricionais, né, balanceadas, outros fatores, mas não adianta eu ter tudo isso e não ter uma semente de alta qualidade, porque por mais que as condições estejam adequadas, mas se aquela semente ela não tem qualidade, ela não consegue responder, né, à presença desses insumos, tudo bem? Então, está diretamente atrelado à questão do estabelecimento de uma lavoura de qualidade com o uso de sementes de alta qualidade, ok? Bom, aí eu pergunto para vocês o que representa a qualidade, tá bom? Eu digo, devemos usar semente de qualidade. Mas o que representa, não é, a qualidade de semente? O que isso, o que quer dizer essa qualidade? Ela tem como a gente observar, medir, não é, analisar, e qual é a relação dessa qualidade com o processo produtivo? Vamos lá? Bom, então, nós vamos tentar destrinchar aqui a qualidade da semente. O que ela representa? O termo qualidade, gente, ele é um termo muito amplo, tá bom? E ele representa um conjunto de características que definem seu valor para a semeadura, ou seja, são características que aquela semente possui e que se a junção dessas características vai fazer com que eu consiga definir se aquela semente está apta ou não para ser utilizada como insumo agrícola e gerar, não é, lavouras com plantas com alto desempenho, que é a intenção, tá bom? Vamos lá, então, que conjuntos de características são essas, tá bom? Às vezes a gente se preocupa apenas com a qualidade, pensando só na germinação, não é? Mas a germinação é apenas um dos fatores que compõem essa qualidade. Então, eu destrinchei aqui na apresentação, certo? Os 4 componentes que fazem parte da qualidade. Entre eles, nós temos a qualidade genética, a qualidade física, a qualidade sanitária e a qualidade fisiológica, tá bom? Então, vamos tentar explicar o que é que cada componente desse representa. Bom, então vamos começar pela genética. Então, o que representa a qualidade genética de uma semente? Bom, pessoal, isso são as características varietais, aquelas características que definem a espécie, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada variedade de uma espécie, tá certo? Que ela apresenta características como determinado porte, ciclo, né, aspectos de produção, características organolépticas, desempenho agronômico, tudo isso é inerente a uma cultivar. Cada cultivar tem as suas características, a sua identidade, aquilo que define aquela planta. Então, isso a gente chama de qualidade genética. A gente também pode chamar de pureza varietal. Tá certo? Então, isso aqui é um ponto muito importante, porque a gente precisa se preocupar com ele, porque caso a gente tenha problemas com a qualidade genética, a cultivar que a gente utiliza, ela começa a se descaracterizar. Algumas características que são buscadas nela, por exemplo, a precocidade, né, ou a resistência a um determinado fator, se a semente não apresentar uma boa qualidade genética, elas vão sendo perdidas, vão sendo afetadas, alteradas, tá bom? Nós temos também uma outra qualidade, que é a qualidade física, tá bom? E o que é que representa a qualidade física? Como o nome diz, é algo mais físico mesmo, é o que compõe aquele material, é o que a gente chama, a presença de materiais estranhos, não é? Dentro de um lote de semente. Quando eu me refiro a materiais estranhos, é tudo aquilo que não representa a semente daquela espécie. Então, se eu tenho um lote de semente de milho, tudo que tiver estranho ali, que não seja semente de milho, tá certo? São impurezas, tá bom? Então, por exemplo, palha,
pedras, né, aqueles torrões de areia, restos de cultura, inclusive também sementes de outras espécies. Então, tudo isso faz parte da qualidade física. Então, é desejável um lote que tenha semente, uma alta qualidade física, que tenha uma menor quantidade dessas impurezas. E isso é muito importante, principalmente que esses tipos de materiais podem trazer um problema que já vai lá para o nosso outro tipo de qualidade, que representa a qualidade sanitária, tá certo? Então, o que seria a qualidade sanitária? Esse é bem simples, é a presença, simples de nós entendermos, né? É a presença de micro-organismos, né? Presença de patógenos, como fungos, por exemplo, ou a presença de pragas, não é? Como a gente vê aqui nessas imagens, não é? Podemos ter alguns insetos que podem trazer problemas àquele lote de semente, e com isso danificar a semente, dessa forma afetando, reduzindo a sua qualidade, tá bom? E por último, nós temos a qualidade fisiológica, ok? E o que representa a qualidade fisiológica? É o desempenho que aquela semente, é a capacidade que a semente tem, o seu potencial fisiológico, ou seja, é a capacidade que a semente tem em executar as suas funções fisiológicas de forma, né, harmônica, de forma organizada. Então, isso representa o potencial fisiológico, tá bom? É o potencial que aquela semente tem de executar suas funções básicas, tá bom? E essa qualidade fisiológica, ela é representada por dois aspectos, dois pontos importantes, que é a germinação e o vigor. Então, todos eles vão definir a qualidade fisiológica. Bom, então, para que eu possa dizer que eu tenho uma semente de alta qualidade, não basta eu ter uma alta germinação. Todos os outros componentes também têm que caminhar junto com essa qualidade fisiológica. Então, a soma desses 4 aspectos me define ter ou não ter uma semente de alta qualidade, tá bom? Bom, mas na apresentação de hoje eu queria focar um pouquinho na questão da qualidade fisiológica, tá bom? Então, como eu já expliquei anteriormente, definida como é que a semente executa suas funções vitais, né? Aquelas funções básicas que vai desde a germinação, desde a execução dos seus processos fisiológicos, respiração, né? Enfim. Então, todas essas funções vão definir, né, se a semente vai ter um alto ou não, um potencial fisiológico para executá-lo, para que a gente consiga que esse potencial se reflita na lavoura, não é? Gerando uma lavoura rápida, uniforme e produtiva, tá bom? Então, eu queria aqui focar na diferença básica entre germinação e vigor, tá certo? Bom, a germinação é algo mais fácil da gente entender, porque a gente consegue medir, a gente consegue visualizar. A germinação, ela representa aquela capacidade que a semente tem em produzir plântulas normais sobre condições favoráveis, tá certo? Então, a gente tem que associar germinação com plântula normal na tecnologia de sementes. Por quê? Porque não basta sair a radícula, tá germinado? Não. Por quê? Porque o meu objetivo aqui com a germinação, pessoal, é saber se aquela semente, ela tem a capacidade de gerar uma planta normal que consiga se reverter em planta normal, que consiga gerar uma lavoura, não é, uniforme, consequentemente, que produza bem, tá bom? Então, por isso que a gente associa com a plântula normal. Bom, então, a germinação é a capacidade que aquela semente que está lá consegue, certo? Produzir uma plântula normal, agora, bem importante, sobre condições favoráveis. Ou seja, é algo teórico, no sentido em que, caso a condição esteja o mais perfeita possível, o mais uniforme, ela seria o potencial máximo que ela alcançaria, tudo bem?
Bom, então, com base nesse conceito de germinação, a gente tem que falar de vigor, tá certo? Que é um outro aspecto que está associado com a qualidade fisiológica da semente, tudo bem? E qual seria a diferença entre a germinação e o vigor? O vigor é um conceito mais abrangente, tá certo? Ele é uma forma de nós analisarmos as propriedades fisiológicas da semente e dizer se aquela semente tem uma condição, né, de gerar uma planta normal, só que de forma rápida, tá certo? E que ela consegue desenvolver plântulas vigorosas, aqui a diferença, né, da germinação, ó, sobre uma ampla faixa de condições ambientais, tá certo? O que é que isso quer dizer? Que nem sempre as condições vão estar favoráveis. Então, a planta, isso é a principal diferença entre germinação e vigor. Ela precisa ter aquele potencial de desenvolver uma planta em condições as mais variáveis possíveis, tá certo? Então, esse é um conceito muito importante que é muito utilizado quando a gente trabalha com o conceito de qualidade, tá bom? Bom, então vamos lá associar agora a qualidade fisiológica, associar essa qualidade com a produtividade, que é o tema do assunto de hoje, não é? Então, eu queria que vocês observassem essa imagem que está aqui na tela, tá bom? Nós temos duas situações aqui. No lado esquerdo, né, do meu lado esquerdo, nós estamos vendo aqui sementes que originaram plântulas normais de alto vigor, tá bom? Então, são sementes que foram utilizadas aqui, foram sementes vigorosas, tá bom? Já do nosso outro lado, nós temos sementes que produziram plantas de baixo vigor, tá bom? Se eu perguntar para vocês, houve germinação em ambos os casos? Sim, certo? Nas duas situações, nós conseguimos enxergar raiz, sistema radicular, nós conseguimos enxergar a parte aérea, só que nós conseguimos visualizar também essa diferença, tá certo? Nós temos plântulas muito mais estruturadas de um lado do que do outro. Plântulas mais uniformes no tamanho, com sistema radicular mais desenvolvido, tá bom? Já na outra imagem, nós vemos plântulas com um menor tamanho e elas não têm uma uniformidade, os sistemas radiculares, elas já são menos desenvolvidos, certo? Então, a gente precisa sim pensar não só na germinação, mas no vigor, na hora de implantar uma lavoura, para que a gente possa ter a produtividade. Se eu implantar uma lavoura utilizando uma semente vigorosa, uma semente de alta qualidade, tá certo? Eu com certeza vou ter mais chances de ter aumentos de ter ganhos em produtividade do que se eu utilizar uma semente de baixo vigor, apesar da germinação ter sido, né, delas terem germinado, tá bom? Ok? Bom, então, aqui, como eu queria mostrar aqui nessa imagem para vocês, a questão da uniformidade. Aqui também nós temos sementes que geraram plântulas, aqui a gente observa plântulas bem uniformes, sem falhas, tá certo? Que conseguiram se desenvolver bem, tá certo? Isso está, sim, atrelado ao uso de semente de qualidade, tá bom? Bom, agora vamos relacionar essa qualidade com a produtividade. Quando eu utilizo sementes vigorosas, ou seja, sementes que vão ter uma alta qualidade fisiológica, as chances de eu gerar plantas com alto desempenho são muito maiores. Por quê? Porque quando isso acontece, eu vou ter uma planta mais estruturada, como a gente observou ali naquela foto, não é? Com sistema radicular mais desenvolvido, maior crescimento da parte aérea, consequentemente uma fotossíntese mais rápida, que inicia mais cedo, tá bom? E, consequentemente, se eu tiver um sistema radicular mais desenvolvido, ele pode atingir uma maior profundidade, ele consegue, não é,
aprofundar, ter acesso, não é, ao perfil mais profundo do solo. E numa situação, por exemplo, é muito importante uma semente de alto vigor quando a gente está em situações de estresse. Tá certo? E estresse, o que seria a situação de estresse? Por exemplo, uma seca, altas temperaturas, uma variação climática, problemas de salinidade, não é? Então, numa situação dessa, tá bom? Uma semente vigorosa, ela vai responder muito melhor do que uma semente não vigorosa, uma semente com baixo vigor, tá certo? E aí ela consegue manter, claro que ela sofre o impacto, mas o impacto que ela vai sofrer vai ser bem menor do que comparado, por exemplo, com plantas, né, oriundas de sementes de baixo vigor. Por quê? Porque essas plantas que vão ter problemas de baixo vigor, pessoal, elas vão demorar um pouco mais para germinar, tá certo? Então, eu tenho ali um intervalo maior entre a semeadura e a emergência. Então, seria uma baixa velocidade de germinação. Com isso, eu vou ter uma redução da emergência em campo. E isso vai me trazer problemas, vai me trazer atrasos no manejo da cultura, eu vou ter desuniformidade no estande, tá certo? Isso é um problema. E, além disso, eu não vou ter aquela matéria seca mais desenvolvida como aconteceu no outro sistema. A planta, ela vai ter, como ela tem uma menor velocidade, ela vai ter um crescimento mais reduzido, como nós vimos naquela imagem, e o menor desenvolvimento do sistema radicular, e ainda tem mais. Pode acontecer o quê? Com as falhas que vai acontecer no campo, começa a ter o quê? Espaço livre, e esse espaço livre, quem dá maior valor são as plantas daninhas, e elas começam a aparecer, e aí a gente vai ter mais problemas, né? Vamos precisar manejar essas plantas, vamos ter que utilizar outros insumos para poder resolver esse problema, e acaba encarecendo ainda mais o processo produtivo, tá bom? Bom, então nós observamos aqui nesse slide, aqui é um exemplo de duas lavouras estabelecidas com sementes de baixo vigor. Então, na primeira imagem, que tem aqui um círculozinho vermelho, a gente observa a desuniformidade. Então, aqui começa a ter problemas de falhas, né? Nós vamos ter falhas aqui uma redução do desenvolvimento dessa semente, dessa plântula. Aqui a gente ainda também tem até uma aglomeração aqui de duas plantas, isso é um problema também, que elas vão acabar competindo, ainda vai dar problema, tá certo? Nessa outra imagem aqui, mais embaixo, nós vimos aqui as falhas, né? Então, nós temos aqui o atraso ocasionado por exemplo, pelo baixo vigor dessa semente, e aqui do outro lado nós vemos também diferença de matéria seca, tá bom? E isso gera um problema. Qual é o reflexo que nós vamos ter aqui? Isso vai refletir em produtividade? Vai sim, porque uma semente dessa que não germinou ou que demorou para germinar, ela vai produzir muito menos do que essa planta que já está em pleno desenvolvimento, está mais vigorosa. Então, isso sim pode ter, se nós estamos observando uma linha, mas dependendo do tamanho da área, isso pode causar reduções grandes em produtividade, tá certo? Bom, então, o que a gente pode... Então, eu quero que vocês tenham compreendido que a qualidade fisiológica, ela sim, principalmente a questão do vigor, certo? A germinação, é um parâmetro que está dentro do vigor, que quando nós trabalhamos com sementes vigorosas, semente que tenha uma alta qualidade, a gente consegue ter ganhos em produtividade. Por quê? Porque nós conseguimos reverter em plantas que emergem mais rápido, que são uniformes e que elas estabelecem uma lavoura mais rápido, e aí a gente consegue, tá certo? São plantas mais resistentes caso aconteça algum problema ambiental, e com isso a gente tem menores perdas de produtividade, né? Ou, consequentemente, a gente tem ganhos em produtividade ao se utilizar uma semente de
alta qualidade. E eu estou me referindo aqui, nesses últimos slides, eu me referi à questão da qualidade fisiológica, mas a gente tem que pensar também na qualidade, por exemplo, a qualidade sanitária. Se eu uso semente de baixa qualidade sanitária, qual é o meu problema? Afeta a produtividade na hora. Por quê? Porque eu estou trazendo semente contaminada para o campo, e isso eu vou ter perdas de plantas, e eu ainda posso até contaminar, né, a minha área, vou ter maiores gastos no manejo fitossanitário dessa área, e a gente ainda vai ter, sim, uma redução dessa produtividade, tá bom? Então, a qualidade, quanto maior a qualidade, nós temos, né, reflexos positivos na produtividade, ok? Bom, nós falamos aqui a importância de se ter uma semente de qualidade, mas eu queria também falar sobre o que afeta a qualidade. Nós sabemos que precisamos ter uma alta qualidade. Então, para a gente ter uma alta qualidade, nós temos que controlar os processos que afetam a qualidade de uma semente, tá bom? E eu quero que a gente conheça esses fatores que podem atrapalhar a qualidade de uma semente. Vamos lá. Um deles, a gente vai falar da produção, tá bom? Então, existe uma frase que faz muito sentido, que a semente é feita no campo, tá certo? Então, o processo mais importante para uma semente durante a sua construção, durante a sua formação. Depois que a gente colhe, fica mais complicado nós trabalharmos a questão da qualidade, tá bom, pessoal? Então, quais são os fatores de produção que podem interferir, que podem atrapalhar a qualidade da semente? Então, basicamente, nós temos a condição climática, certo? A formação, o desenvolvimento e a maturação da semente e o manejo adequado. Quer dizer que o clima pode afetar a qualidade da semente? Sim, ele está diretamente associado à qualidade. Como, pessoal, que isso acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, de acordo com o clima, certo? A condição, ela pode favorecer ou até prejudicar. O principal fator climático responsável por problemas na qualidade da semente é a deficiência hídrica, não é? Então, se falta água durante a produção da semente, principalmente na etapa de enchimento dessa semente, onde há a translocação dos fotoassimilados para a semente, se falta água, essa translocação de material é comprometida. Então, consequentemente, eu não vou ter uma boa estruturação dessa semente, né? Então, eu vou ter sementes leves, sementes pequenas com relação ao padrão daquela espécie, tá, pessoal? Então, ela vai ter baixa quantidade de matéria seca, por conta que faltou água, e aí, consequentemente, ela não vai ter nutrientes, os nutrientes necessários para que ela consiga emergir, gerar uma plântula normal, vão estar comprometidos. E, consequentemente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma planta fraca, uma planta mirradinha e muito suscetível a problemas sanitários ou estresse. Então, ou seja, qualquer alteração que a gente tenha no clima, quando eu coloco essa semente no campo, ela vai ser facilmente afetada. Por quê? Porque durante seu processo produtivo, a gente teve problemas com a condição climática. O clima também, temos também a temperatura, outros fatores, mas a água eu estou citando a água porque ele é um dos mais importantes, tá bom? O excesso de água também pode vir causar problemas também, tá certo? Bom, um outro aspecto também que acontece durante a produção, pessoal, aqui, ó, a condição climática aqui, ela ainda vai afetar o processo aqui é maturação. Então, eu falei ali que durante a produção, se nós tivermos problemas
da formação e desenvolvimento da semente, isso vai refletir na qualidade e, consequentemente, na produtividade. Agora, um outro exemplo aqui da condição climática afetando o desenvolvimento da semente seria, por exemplo, as variações climáticas, por exemplo, o excesso de temperatura, causam uma alteração no desenvolvimento da semente que causa problemas de maturação. Se vocês observarem aqui essa imagem, nós são as sementes esverdeadas de soja. Então, nós temos sementes que já atingiram a maturidade fisiológica e outras que não, tá certo? Então, isso aqui é um problema, porque na hora que a gente coloca esse material no campo do jeito que está aqui, certo? Nós vamos ter problemas de uniformidade, de estabelecimento stand, de velocidade de emergência, e aí a gente vai ter o quê? Plantas com baixo desempenho. E baixo desempenho vai refletir, né, na produtividade, ok? Bom, um outro aspecto aqui também, continuamos aqui no clima, tá certo? Aqui, pessoal, é uma situação que pode acontecer no campo, é a variação de umidade. Então, aqui eu estou dando o exemplo da soja, porque a soja, ela é uma espécie muito sensível a esses danos causados, que a gente chama de ruptura do tegumento, certo? Então, quando eu tenho uma variação de umidade ao longo do dia, né, variando... começa a ficar muito úmido, depois fica mais seco, isso vai mexendo no tegumento dessa semente, tá certo? Ele contrai, né, distende, e isso acaba rompendo com facilidade. E claro que nós temos cultivares mais sensíveis do que outros, né? Algumas espécies são mais resistentes, outras não. Já dentro da própria espécie nós temos algumas mais suscetíveis, outras não. E aí, isso que é que vai afetar? Nós vamos ter o que a gente chama dano por deterioração. A gente vai ter problemas quando essa semente for absorver a água, tá certo? E ela pode acabar destruindo o tecido, deteriorando o tecido, e aí vai ter o quê? Uma semente dessa vai gerar uma plântula normal, certo? Ela pode até conseguir germinar, mas ela pode gerar uma plântula... Ela pode gerar uma plântula anormal ou uma plântula com baixo desempenho, pequena, tá certo? Frágil, tá bom? Isso aqui nós estamos ainda no campo, tá bom, pessoal? Então, a gente precisa ter o máximo possível de controle desses processos, tá bom? Então, o manejo adequado do campo, fazendo monitoramento das condições climáticas, fazendo o manejo, né, dessas plantas, a gente pode reduzir, tá certo? Esses problemas para que a semente não tenha a sua qualidade afetada durante a sua produção, tá bom? Um outro fator também que vai atrapalhar um bocado a qualidade da semente são os micro-organismos e os insetos, tá bom? E aí, esses micro-organismos e os insetos, eles podem causar problemas ainda lá no campo, tá certo? Aí a gente tira a semente do campo, tá tudo resolvido? Não, porque eles também podem atacar a semente lá no armazenamento, tá bom? E quando eles aparecem, eles danificam mesmo, danifica fisicamente a semente, que elas apodrecem, elas são praticamente destruídas, certo? Principalmente os insetos que perfuram, que a gente vai ter problema, então isso causa redução do vigor da semente, da germinação, e aí a gente tem, né, o reflexo na não germinação, às vezes não chega nem a gerar plântula normal, né? Elas nem chegam a germinar quando a gente tem um ataque muito severo de patógenos, de insetos, tá bom? Isso pode trazer um problema muito sério para a qualidade, e isso deve ser monitorado, deve ser controlado tanto no campo quanto no armazenamento. Bom, e um outro fator, esse também traz um problema, tá certo? Pode afetar bastante a qualidade da semente, certo? É um dos mais importantes fatores de redução na qualidade, é a injúria mecânica, tá certo? Porque durante o processo, o processo de produção de semente, tanto durante a produção, colheita, pós-colheita,
a gente trabalha com máquinas. Nós utilizamos máquinas desde a hora da semeadura até a colheita, passando pelo beneficiamento. E essas máquinas, pessoal, são muitas, dentro da colheitadeira, nós temos uma série de processos lá que a semente vai passar, ela é separada, ela passa pela trilha, né, enfim. E aí ela tem contato com muitos equipamentos também no beneficiamento. Elas sobem lá nos elevadores, vão para as esteiras e vai para um separador pneumático, e depois vai para a mesa densimétrica. Ela tem contato com muitos equipamentos. E isso, pessoal, se esses materiais, se essas máquinas não estiverem bem ajustadas, tá certo? Com a velocidade correta, funcionando direitinho, elas podem danificar a semente, tá bom? E aí, quando elas danificam, elas podem danificar de duas formas. Existe o dano imediato e o dano latente. O dano imediato é aquele mais fácil da gente visualizá-lo. Por quê? Porque a semente quebra, tá certo? Ela fica rachada, ou às vezes quebra por completo, forma aquelas bandinhas, né, os pedaços da semente. Então, a semente quebrada consequentemente, não vai germinar, não é? Muito menos gerar uma plântula normal, ela está quebrada, está trincada, tá só os pedaços, não é? Então, isso aqui, esse tipo de dano, geralmente acontece quando a semente está muito seca e a máquina está, não é? A gente está com problema ela está desajustada, pode acontecer dessas quebras. E tem o dano latente. Esse dano latente, ele é mais complicado porque, enquanto que o dano imediato ele é visível, o dano latente nem sempre, tá certo? Por quê? Porque esse tipo de dano, ele acontece quando a semente está mais úmida, e aí ela sofre pancadas, né, que causam hematomas, certo? Que a gente não consegue enxergar. Ou então pode acontecer os amassamentos, a semente é esmagada durante o processo, né, de colheita ou beneficiamento. E aí isso vai aqui nessa imagem aqui, nós estamos conseguindo visualizar aqui, gente, uma semente de soja nessa imagem do dano latente, e esse ponto mais avermelhado é o quê? É a visualização de um dano latente, é uma pancada que gerou um hematoma, e isso, ele está afetando ali o sistema vascular da semente, e aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? Essa semente, ela não vai conseguir gerar uma plântula normal, tá certo? Essa aqui é uma imagem de um teste que a gente usa para detectar o vigor da semente, é o teste de tetrazóleo, tá certo? Então, nós podemos ter problemas para, né, a qualidade da semente causados por injúrias mecânicas, ok? Bom, então, olha só, aqui nessa imagem nós visualizamos o quê? É um outro teste que a gente utiliza para detectar a vigor. São análises de imagens, raio-x, certo? Onde a gente observa aqui os danos, a gente consegue observar trincas, consegue observar, que são danos imediatos, conseguimos observar também danos latentes, e aqui na imagem mais abaixo a gente consegue, né, correlacionar a plântula, a semente sem dano com plântula normal, semente com dano com plântula anormal, deformada, né, que está toda, né, destruída, tá certo? Então, resumindo, sementes danificadas com injúrias mecânicas, elas geram sementes mortas e, quando conseguem germinar, elas geram sementes anormais, fracas, e ainda tem o quê? Os danos, eles abrem portas para o surgimento de doenças. E aí a gente acaba atrapalhando ainda mais a qualidade dessa semente, ok? Bom, então como resolver, como tentar evitar os danos mecânicos? Duas coisas importantes: pensar na semente e pensar nas máquinas. A primeira delas, quando a gente fala semente, é o controle do teor de água, tá certo? Nem seco demais, nem úmido demais, porque senão a gente pode ter danos por amassamento e danos por trincamento, que a semente vai batendo na máquina e ela pode trincar, tá bom? E um outro ponto importante é o ajuste das máquinas, da velocidade e o monitoramento dessas máquinas que são utilizadas, ok? Bom, e por último, um outro fator que vai afetar a qualidade da semente é a condição dessa semente,
durante o armazenamento. Eu posso ter controlado, ter tido um bom controle durante o processo produtivo, né, da qualidade dessa semente, conseguir controlar, reduzir os danos mecânicos, conseguir ajustar tudo direitinho, aí eu vou lá e armazeno essa semente, e essa semente é armazenada com condições, né, ambientais muito... que não são as recomendadas, e aí é rápido, a gente perde essa qualidade. E essa condição de armazenamento, pessoal, está diretamente relacionada a quê? A temperatura e umidade. Altas temperaturas associadas com altas umidades, ela deteriora a semente muito rápido. Então, consequentemente, há uma redução da sua qualidade, se as condições de armazenamento estiverem desajustadas, tá bom? Bom, então, eu queria aqui resumir o que nós falamos hoje, que eu espero que vocês tenham conseguido perceber que, para que eu consiga atingir o sucesso na minha lavoura, tá certo? Eu consiga gerar rapidamente, estabelecer uma lavoura rápida, uniforme, vigorosa, eu preciso, dentre outros fatores, usar sementes de alta qualidade, tá certo? Porque isso vai me ajudar, tá certo? A gerar plantas vigorosas, mais resistentes, mais tolerantes. Consequentemente, eu vou ter uma perda menor de sementes, eu vou ter uma menor necessidade de replantio, consequentemente, eu tenho economia nos meus recursos, e aí, consequentemente, qual é o resultado disso? Produtividade. Eu vou ter um reflexo nessa produtividade. Eu posso ter ganhos de produtividade quando eu uso uma semente de alta qualidade. E alta qualidade aqui, não se esqueça, genética, fisiológica, física e sanitária, tá bom? Bom, então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha ficado tudo certo. Estou à disposição para dúvidas. Professor Keno, obrigado pela explanação. Só está um pouco quieta aí hoje, tem perguntas, mas eu vou fazer umas perguntas aqui, ver se motiva os outros aí a começar a perguntar também. Pode perguntar pelo chat ou pode abrir o microfone, tá bom? Professor Keno, você falou da germinação e do vigor, certo? Sim. No entanto, existe hoje muitos produtores que utilizam o que chamam de sementes artificiais, né? Sementes, sementes sintéticas. Sementes sintéticas. Essas sementes sintéticas, qual o conceito delas? Qual a diferença que a gente pode ter dessas sementes aí? Semente sintética, ela é diferente da semente convencional, porque ela não, o processo de formação dela é diferente, porque é um tipo de propagação vegetativa, certo? A semente convencional, a semente que a gente tá trabalhando aqui, é aquela semente que foi originada através da fecundação de um óvulo por um grão de pólen, certo? E a semente sintética é quando eu pego, por exemplo, uma célula vegetativa e estimulo ela, utilizando alguns produtos como hormônios, a regredir a célula meristemática, e aí eu direciono o crescimento dela, ela vai fazer uma embriogênese, certo? Só que é uma embriogênese somática, porque não é uma célula gamética. Então, eu tenho um embrião que é de propagação vegetativa, é um clone. Certo. O Marcílio Rangel, aí, nosso amigo Marcílio, tem uma pergunta em que ele sabe que nós temos uma temperatura muito elevada, fato que favorece a redução do tempo da germinação. Qual seria a temperatura ideal para algumas sementes? Marcílio, a temperatura, ela vai muito, é muito variável da espécie, mas geralmente você fala de condição de armazenamento refrigerado ou não, em ambiente aberto? Refrigerado. Refrigerado, Marcílio, ele vai em torno de 10 até 5 graus. É o que é mais comumente utilizado. Algumas sementes a 10 graus, outras sementes a 5 graus, certo? E, às vezes, essa temperatura também ela está muito atrelada com a umidade da semente. Eu não consigo falar só de temperatura sem pensar em umidade,
Porque se a umidade estiver um pouco elevada, eu já tenho que baixar um pouco a temperatura, porque é um conjunto que reflete nessa deterioração, certo? Certo. O José Alisson, né, nosso aluno aí da agronomia, ele pergunta que a princípio tinha dúvida a respeito dos danos físicos causados pelas máquinas agrícolas, mas foram precisamente respondidos no decorrer da apresentação. Doutora, mas aprofundando nessa pergunta aqui do Alisson sobre as máquinas agrícolas, qual a diferença de uma colheitadeira para a colheitadeira de semente? É o ajuste dos implementos? Qual a diferença dessas máquinas? Você fala como assim? Não entendi. A gente não repita aí que eu não. A colheitadeira que é feita para colher grão é a mesma que é feita para colher a semente? O que é diferenciar o grão da semente? Não, o grão, a diferença entre grão e semente não é só na colheita, na colheita, é durante o processo produtivo, certo? A diferença básica é que durante até a colheita, durante a produção, colheita, essa semente precisa estar viva, tá certo? Então, eu tenho que pensar na colheita dela, em que se eu quebrar uma semente dessa, ou se ela sofrer um dano, se ela for um grão, talvez não tenha tanto problema quanto tenha na semente, porque ela não vai conseguir germinar. Já no grão, tá certo? Essa batida não vai refletir na germinação, porque não é o objetivo do grão. Ela não precisa germinar. Ela vai ser fonte, não é, de alimento ou no outro sentido. Seria isso? Seria ótimo, ótimo. O Marcelo pergunta novamente aqui: por que sementes peletizadas também reduz o tempo de germinação? Sementes peletizadas reduz o tempo de germinação. Você fala, demora mais um pouquinho? Ou você está falando de viabilidade, Marcílio? Viabilidade. Sim, é porque a gente, Marcílio, às vezes, dependendo do material que você utiliza, ela pode trazer dormência, causar um certo tipo de dormência, o impedimento físico mesmo para ela germinar. E aí, quando você também trabalha com a pelletização, você mexe com a umidade dessa semente, não é? Com a mistura dos materiais, isso acaba mexendo na umidade e causando processos, ativando processos de germinação, né, ativando respiração, e acaba, por exemplo, ela vai começando a consumir os seus materiais, né? Aí você faz a pelletização, depois você precisa passar pela secagem para retirar essa umidade durante o processo de pelletização. Então, isso pode afetar a viabilidade. O Ronaldo Góes, ele pergunta aqui se teria como falar sobre termoinibição da germinação das sementes da alface. Sim. Você quer saber o que seria, o Ronaldo? É termoinibição? Termoinibição é o seguinte, pessoal, nós temos sementes que toda espécie, ela exige uma temperatura, não, uma faixa de temperatura mais adequada para germinar, porque essa temperatura está diretamente atrelada com as enzimas envolvidas no processo de germinação, certo? Então, quando eu tenho uma temperatura muito elevada, essa semente entende que está em perigo, e ela acaba entrando no processo de dormência, né, que a gente chama de termoinibição, que é como se fosse uma dormência secundária, causada por um processo adverso durante a germinação, tá certo? Mas a termoinibição, ela tem como ser revertida, tá bom? Ela tem como ser revertida, a gente costuma utilizar a germinação, coloca essa semente para embeber. Antes de iniciar o seu processo germinativo, ela passa pela embebição, e aí depois, por alguns minutos ou horas, e depois a gente coloca ela para germinar, porque aí quando a gente coloca na embebição, ela já inicia seu processo germinativo, ela não entra na termoinibição, ela já iniciou, certo? E a gente também costuma utilizar o etileno. O etileno tem efeitos positivos sobre o controle da termoinibição. E a pelletização também, Ronaldo. Ela também é muito usada para
para evitar essa termoinibição, que protege a semente dessa temperatura, tá bom? Certo. Professor, no caso aqui no estado do Ceará, principalmente, são poucas as empresas de sementes, né? Sim, são bem poucas. O polo sementeiro do nosso país está ali no sul, no centro-oeste. Aqui o Ceará ainda não é um grande produtor de sementes. Por que se daria esse fato? Quais são as variáveis aí que impedem esse crescimento? Olha, eu acho que o clima, a estrutura tecnológica também, para que a gente possa produzir semente, precisa de uma cadeia a gente precisaria de uma cadeia de frio aqui para manter, porque essa semente aqui precisaria estar num ambiente refrigerado, tá certo? O clima aqui é muito adverso, a gente não pode ter problemas com seca, apesar de já ali no Maranhão, não é? É um polo, sim, produtor de semente aqui do estado do Nordeste, né? Mas no Ceará ainda, eu acho que o clima e a parte tecnológica afeta bastante. Certo. Antônia Thalita, lá em Lavras, está perguntando se existe valorização do preço da semente pelos tratos aplicados na produção. Sim, você fala no manejo, Thalita? Sim. Ela pode ser, tem uma agregação de valor nesse produto, tá certo? É bem lembrado, Marcília, aqui na Chapada nós temos aqui produção de sementes, nós temos uma empresa que produz semente, ela, inclusive, alguns anos a gente fez umas visitas com os nossos alunos, e eles não estavam produzindo semente aqui em virtude da condição climática, não tinha, estava com a gente estava com restrições hídricas muito intensas, não é? Faltou água, e eles estavam era o Moreira, ele falou que eles estavam produzindo em outras áreas e trazia o material para cá para que ele fosse todo beneficiado aqui. Então, apesar da produção não estar acontecendo naquele momento aqui na Chapada, mas a unidade de beneficiamento é muito bem estruturada e aí vinha muita produção para cá, para ser beneficiada. Não é verdade, Marcelo? Certo, Thalita? Então, sim, nós temos a valorização do preço, é possível sim reverter quando a gente trabalha, por exemplo, com a inclusão deixa eu dar um exemplo aqui, de risóbios durante o processo, não seria nem na produção, mas você englobar um risóbio por meio da peletização, certo? Poderia ser utilizado o uso de sementes, isso é muito voltado também para sementes orgânicas, tá certo? Então, dependendo do manejo produtivo, você poderia sim ter um preço diferenciado por conta dos tratos aplicados, certo? Mas mais já trabalharia a questão do marketing, não é? Eles têm o marketing em sementes, ele é muito amplo, né? Tem as fitinhas, tem eu já vi uma empresa que ela pegava a semente e você jogava aquela luz negra, eu não sei o nome daquela luz, que na hora que você joga a luz dela aqui, aparece o símbolo da empresa, ela brilha, e aí tem todo as sementes em fitas biodegradáveis que você estica como se fosse uma trena, joga lá no chão e ela já vai derretendo e soltando. Tem tecnologia que você pode agregar bastante valor a essa semente e ter reflexos no preço, sim, viu? O Marcelo lembra que são 4 empresas que tem aqui. Marcelo, sinceramente, eu lembro aqui a do Moreira e a do Dagoberto. É a Gran Safra. Gran Safra é a Gran Safra do Moreira. A Gran Sementes, eu sempre confundo. Gran Safra. É a E Gran lembra Safra. Aí o Ronaldo também lembra que já agora não tem, acho que era a BASF, tinha um campo lá experimental, né, de produção de semente de arroz, e a Singenta, né, que nem aqui no... Sim, mas a Singenta parece... Não, a Singenta é mais para trabalhos de melhoramento, né, trabalho mais voltado para melhoramento. Agora aqui, a gente aqui na região, aqui na Chapada do Apodiê, o setor sementeiro conseguiu, sim, desenvolver mais um pouco em virtude dos perímetros irrigados. Então, a questão hídrica
ela está diretamente atrelada, assim, com essa produção de sementes. No momento em que houve esse problema, a gente teve um seríssimo problema nessa produção, certo? Então, creio que o fator água conta bastante. E o perímetro irrigado foi um fator que colaborou para que a gente conseguisse produzir semente aqui na região da Chapada. Marcelo perguntando aqui, o Moreira Dagoberto, Ayrlon e Ricardo, esses dois eu não conhecia. Algum deles já está produzindo semente de algodão? Ou é mais grãos mesmo? Milho, sorgo? Milho, sorgo e soja. Até você tinha feito aqui um comentário interessante que nós somos os maiores produtores de soja do mundo e para conseguir semente de soja não é fácil. Então, eu já tentei, eu falo por mim, que eu já tentei, Marcília que me socorre aqui para as sementes das aulas, né, Marcília? Mas para conseguir semente de soja aqui, eu também consigo, não. Certo. Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Acho que não. Professora, se ela quiser alguma consideração final, pode fazer. Não, ok, eu queria agradecer ao convite, né, e falar de sementes é muito bom, é algo que tem muita tecnologia envolvida que representa a base da agricultura, e assim, às vezes a gente quer economizar na semente, às vezes a gente se assusta um pouco com o preço da semente, né, principalmente semente, lá vai eu falar de hortaliça, né, principalmente as sementes de hortaliças, elas têm um preço, às vezes, elevado, mas a gente tem que sempre lembrar que às vezes, o uso dessas sementes de qualidade, com um preço um pouco mais elevado, ele vai refletir, sim, em benefícios, como, por exemplo, o reflexo na produtividade e redução, né? Ela responde melhor, eu posso ter uma economia de gastos com agrotóxicos, por exemplo, né? Eu posso ter uma otimização dos meus recursos e eu acabo tendo o valor elevado do início vai refletir durante o processo de produção, tá certo? Então, é isso, agradeço o convite, né? E é isso. Ok, obrigado a todos, boa noite. Lembrando que as nossas webinars continuam em setembro, nós teremos mais 2 webinars no dia 3 de setembro com o Dr. Vitor Hugo, falando sobre a cultura do caju, e no dia 17 sobre floresta sintrópica com o Alexandre Caíque, tá bom? Abraços a todos, boa sexta-feira. Obrigada, até mais, pessoal. Bom revê-los.